Oi, tudo bem, André? Bom dia, Bom tudo dia. bom, seu Paulo? Tudo Bom ótimo. dia. Você mora onde? Em que cidade? Eu moro em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. É perto Tem alguma coisa a ver com a praia de Búzios? É em Búzios, mas o nome da cidade é Armação dos Búzios, Ah, tá. entendeu? Todos conhecem como Búzios mesmo. E você disse que já faz tempo que você estava querendo falar sobre essas suas experiências, né? Sim, é porque de um tempo para cá eu tenho procurado muito no YouTube respostas para as coisas que eu vivo, que eu já Sim. vivi, entendeu? É. Aí é onde eu vi, né, o teu canal Ah, tá. e me interessei também em passar minhas Uhum. experiências também. É um prazer receber você aqui no nosso canal e Prazer desde meu. já eu te agradeço pela sua disposição em relatar suas experiências, né? Colaborando conosco e atendendo a esse público aí que tem tanta sede, né, de conhecer algo que revele quem realmente nós somos, né, nossa dimensão espiritual. Então, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Então, meu nome é Andréa Oliveira, moro em Búzios, do Rio de Janeiro. Porém, eu nasci em Minas Gerais e quase todos os relatos que eu vou informar agora, quase tudo que eu vou falar agora aconteceu em Minas Gerais. Qual a sua ocupação aí atualmente? Eu sou casada, né? Sou do lar, não estou trabalhando nesse momento. Tenho 3 filhos. Eu tenho 37. Meus filhos têm a mais novinha 6, a do meio tem 10 e o mais velho 12. É, eu, eu sempre fui uma menina com um sentido espiritual, assim, diferente. Quando eu era criança, assim, mais para 8, 9 anos, eu lembro, ou menos um pouco, eu me lembro que eu ouvi uma pessoa conversando comigo e que dizia ser meu amigo. E essa pessoa disse: "Você aceita ser meu amigo?" Eu ouvia ela perfeitamente. Ele disse que ia ser um amigo invisível. Só eu iria ouvir ele e que ele iria me contar coisas que iam acontecer. E eu concordei, porque eu me sentia muito sozinha na época. Aí eu conversava com ele. Por exemplo, quando minha mãe demorava a chegar do trabalho, eu chamava ele. Eu fechava os olhos e chamava: "Amigo, amigo, cadê você?" Aí ele aparecia. Eu não via, mas eu ouvia. Ele dizia: ei, André, eu tô aqui. Aí eu perguntava: "Amigo, você sabe o que está acontecendo?" Por exemplo, esse é um exemplo. Falei: "Você sabe por que minha mãe está demorando?" Aí ele falou assim: "Andréia, a sua mãe vai trazer um bolo de aniversário para o seu irmão." Coisa que minha mãe nunca fazia, porque nós éramos muito pobres. Ele falou assim: "Sua mãe vai trazer um bolo de aniversário para o seu irmão, para fazer uma festinha surpresa." Aí eu falei: "Gente, eu não acredito." Passou uns minutos, minha mãe chegou com realmente, esse tal amigo me falou, entendeu? Aí ele sempre falava, eu adivinhava as coisas por causa dele. Quem me via achava que eu era doido, que eu falava sozinha. Só que não, eu conversava com esse tal amigo. Até que, certa vez, não sei se vale a pena comentar isso, mas certa vez a minha avó me chamou para ir na igreja com ela e eu estava conversando com ele. Minha avó falou: "Andréia, se arruma rapidinho, vamos para a igreja comigo." Aí ele falou assim: "Vai não, fica aqui conversando comigo." Eu falei: "Eu tenho que ir." Aí ele, tipo, parou de conversar. Aí dentro do ônibus eu senti que ele tinha ficado chateado comigo. Aí dentro do ônibus eu fechei o olho e falei: "Amigo, amigo, fala comigo." Aí ele falou assim: "Você me desobedeceu. Nunca mais me chame de amigo." Mas ele falou com uma voz assim, bem assim, nervosa e assustadora, entendeu? E eu fiquei assustada na época e nunca mais chamei ele mesmo. E eu vi que não era algo bom, entendeu? Não era algo bom. Aí isso começou aí. Esse meu lado espiritual também de ter sonhos
tipo de premonições que falam, Premonições. né? Premonições, visões, começou aí na infância, entendeu? E uma das coisas que me marcou muito foi na adolescência, possivelmente ali uns 16 anos de idade. Eu dormi com muita dor de cabeça, eu acordei com a cabeça, assim, quando eu acordei parece que a dor multiplicou, estava estourando. Foi quando eu me levantei para tomar um café, para lavar o rosto. Quando eu levantei, dei uma zoeira, comecei a passar mal. Aí eu sentei na cadeira, eu senti que eu ia desmaiar, que eu ia passar, que eu estava passando mal. Quando sentei na cadeira, eu apaguei. Mas, tipo, isso foi coisa de 2 minutos, máximo. E é que chegou a 2 minutos. Só que foi o bastante para um irmão ficar cuidando de mim e o outro sair correndo pro socorro, porque tinha achado que eu tinha caído morta, entendeu? Não simples desmaio, porque eu já tive desmaios. Na verdade, eu tive vários desmaios na minha vida. E nunca tinha acontecido isso, né? Eles estavam acostumados aos meus desmaios, né? Nunca tinha acontecido isso, foi a primeira vez. Eles viram que eu estava como morta. Então, quando o outro saiu correndo a pedir socorro, eu retornei. Só que antes de retornar, eu tive uma visão. Não foi bem a visão, eu passei por alguma coisa, entendeu? Eu caí dentro de um lugar escuro, terrível, um lugar escuro mesmo. Eu não conseguia ver nada, eu não via nada, mas eu ouvia muitos gritos. Eu ouvia muitos gritos, muitos choros de socorro, pessoas pedindo socorro, pessoas desesperadas. E isso parecia para mim que eu estava lá há muito tempo. Eu tava, tipo, eu não saía do lugar. Eu tava ali, sabe? Tipo, congelada no local de tanto medo, sem entender o que eu tava fazendo ali. E eu ouvindo aqueles gritos, muito, sabe? Pessoas gritando alto, muitas pessoas. E de repente eu voltei. Quando eu dei por mim, eu já estava acordada, com meu irmão tentando me acordar, me chamando, batendo no meu rosto, né? Me acordando. E o outro já tinha ido pedir socorro. E aí eu acordei apavorada. Aí ele falou, calma, você tá bem, calma, você tá bem. Aí eu falava, eu fui pro inferno. Eu não sei bem se é o inferno, entendeu? Mas eu estive nesse local que é apavorante. Isso foi assim, eu não sei, não posso dizer se é uma EQM, né? Porque eu não posso provar que foi uma quase morte. Não tem como provar, mas algo parecido, né? E com os anos passando, eu fui tendo sonhos também, até que, mais ou menos, com 18 anos de idade, eu passei por algo parecido também a isso, entendeu? Certa vez, eu não tinha dormido em casa, dormi na casa de um parente. Foi quando chegou a notícia que o meu irmão, que por sinal tinha dormido na minha cama aquela noite, o meu irmão acordou de madrugada, passou muito mal. Começou a se debater, a babar, passar muito mal. Coisa que nunca tinha acontecido com ele. Aí correram com ele para o hospital, ele estava internado. Aí eu falei, então vou lá visitar meu irmão. Aí eu fui visitar meu irmão. Quando eu cheguei lá, tinha 2 tias. Tinha o meu pai e minha mãe visitando meu irmão. Quando eu cheguei perto do meu irmão, eu comecei a passar mal. Eu não sentia dores. Eu sentia como se minha alma estivesse puxando, se alguma coisa estivesse puxando a minha alma, sabe? Sentia algo estranho. Eu ficava assim, debatendo o meu corpo, eu ficava estranho. Foi quando de repente eu caí em cima do meu irmão. Eu estava ali me aproximando perto dele, caí em cima dele na cama. Ele estava no hospital internado. Poucos minutos também. Internado, deitado no hospital. Deitado na maca. Foi quando eu cheguei perto dele, eu comecei a passar mal. E do nada eu caí em cima dele. Quando eu caí em cima dele, foi coisa, acho que no máximo 2 minutos também. Entendeu? Eu me vi dentro de um túnel prateado, que tinha luzes prateadas dentro do túnel. Entendeu?
luzes prateadas, muito iluminado, e por fora fazia sons como se fosse assim de muitas águas batendo no túnel, sabe? Sons fortes, alto, batendo no túnel por fora. E eu fui parar ali eu voando, porque eu estava voando, não estava andando, eu estava voando, né? Sendo puxada. Aí eu fui parar numa fila. E nessa fila eu via tudo cinza e todo mundo igual. Todo mundo igual, não tinha alto nem baixo, todo mundo igual. E eu tinha perdido a memória. Cheguei para a pessoa da frente e perguntei para a pessoa da frente. Eu perguntei assim, o que nós estamos fazendo aqui? Aí ela me falou assim, nós estamos aqui para sermos julgados. Aí eu, tá. Aí eu fiquei olhando, de repente, quando eu olhei, tipo, 1 milhão de pessoas atrás de mim. Até quando eu cheguei, não tinha ninguém. De repente, assim, sabe, muito rápido. Foi chegando muita gente, a fila foi ficando, né, grande. Aí eu cheguei, aí eu voltei para a pessoa da frente e falei assim, julgado de quê? Aí ela, não sei. Né? Não sei. Ou seja, ela também tinha perdido a memória e alguém também tinha informado para ela que ela estava ali só para ser julgada. Né? E para mim, eu já estava ali, um tempão ali, esperando aquela fila que nunca andava, né? Parecia que eu já estava ali há muito tempo, quando de repente eu fui puxada para trás. Uma força me puxou para trás. Eu senti isso. Me puxou para trás, parece até que eu passei dentro daquelas pessoas que estavam atrás de mim. E entrei, eu senti quando eu entrei assim no corpo. Entendeu? Eu fiz até esse impulso aqui assim, senti quando eu entrei no corpo. Eu estava com lábios roxos, eu estava com um braço, se eu não me engano, o braço direito, e com a cabeça gelada. Entendeu? E quando eu retornei, tinha uma enfermeira tentando me acordar e tinha uma outra trazendo uma maca para me levar correndo. Para me levar, né? Correndo. Porque minha mãe tinha gritado socorro. Então, assim que minha mãe gritou socorro, que elas trouxeram, eu acordei. Entendeu? E quando eu acordei, eu ainda estava sem memória. A cabeça gelada, eu ainda estava sem memória. Aí eu olhei para todo mundo muito assustado. Olhei para minha mãe, não reconheci minha mãe, entendeu? Olhei para todo mundo muito assustada. Foi quando foi esquentando, meu braço foi esquentando, minha cabeça foi esquentando e a memória voltou, retornou. Agora você acordou atordoada, não sabia nem o que tinha acontecido, nem reconhecia as pessoas. Ninguém, eu não reconhecia ninguém, porque para mim eu ia ser julgada. De repente eu acordo assim num local cheio de gente, eu não reconhecia ninguém, entendeu? Até que a cabeça esquentou, a memória voltou. E tem outras situações também que eu anotei aqui, né? Teve um acidente de carro, que é algo também que é muito interessante falar. Isso foi com